mulheres Jesus não resgatou, não é isso? Não existia. Isso é só para a gente recordar, aquela mulher que ele estava escrevendo, aí trouxeram a mulher, já foi pegada em adultério, né? E aí ele diz aqui no negócio, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Agora, por que só levaram a mulher? Porque o homem também era pecador, tem que levar os dois. Mas não levaram, nem a Bíblia fala. Né? Pois bem. E nos primeiros escritos da Bíblia, lá em São Paulo, na Bíblia do Gálatas, capítulo 3, 27 a 28, vai também igualar tudo, vai dizer assim: não pode haver diferença étnica entre judeus e gregos, escravos e livres, homens e mulheres. Quer dizer, resgata tudo aquilo para dizer novamente, todo mundo é igual. Dos séculos 13 a 11 antes de Cristo é o período da formação daquele povo. Então nós vamos refletir sobre os quilômetros palmares. Por quê? Porque nós vamos tornar mais fácil a compreensão das tribos israelitas, que tem muito a ver, mais ou menos como foi o quilômetro. Certo? Então, a terra no meio dos reinos do céu. Uma experiência não muito distante de nós. Ele está distante porque está a mais de 3.000 anos, né? Canaã foi colônia egípcia. O Brasil foi colônia portuguesa. Deve estar igualado. Durante 390 anos, o Brasil viveu sob o sistema político da monarquia, ou seja, colônia dos monarcas portugueses, enquanto império independente de Roma. As relações econômicas de trabalho eram escravocratas, os homens livres pagavam pesados tributos, a coroa, às custas de muito suor e sangue. Israel não era diferente, né? Eles viviam sempre subjugados, como não era pelos egípcios, era pelos reis de Canaã, era pelos filisteus, naquela época. Mas, a partir de 1500, no Brasil, uma colônia que sustenta um Estado com tributos ou impostos se mantém com a exploração da mão de obra escrava. As etnias indígenas, africanas, pouco ou praticamente nenhum direito têm. Vivem à margem, são excluídos. Não é gente, mas objeto de compra e venda. Ou seja, logo no começo que estava aqui, eram os índios e quem mais? Os negros que vieram para cá, né? Como escravos lá da África, e também os próprios gigantes. Por que é que existe hoje e se luta muito por essa questão da América Latina, né? América Latina e o Caribe, que houve até uma conferência episcopal há pouco tempo. Porque essa nossa região que vai do México até o sul da Argentina é formada por essas etnias. Quem estavam aqui primeiro quando chegaram? Os índios, né? Quem era o dono da terra? Os índios, né? Hoje o índio tem mais terra. Segundo, vieram quem? Os escravos. Os escravos, eles vieram aqui passear, fazer turismo? Não. Né? E terceiro, vieram os espanhóis. Então foi esse povo que fundou toda essa comunidade que nós hoje ainda temos muito a ver com aquilo que se passou naquele dia. Então, os senhores indígenas escravizavam os indígenas, né? Os escravos indígenas mesmo, mas não podiam matar o desejo de vida, de liberdade. Então, você pode fazer tudo com uma pessoa, menos do que tirar a vontade de certo? E aí, um grupo se reuniu, né? E foi a partir desse tempo que eles começaram a fugir para as montanhas, um lugar de difícil acesso, e que ficava lá em Alagoas. E aí formaram um quilombo que se chamou Quilombo dos Palmares. E quilombo quer dizer povoação, união.
crença eles viviam como todos eles vivem, né? De caça, de pesca, plantava, né? Preparava a terra e criava também animais domésticos. A população de Palmares estava aberta a todos os perseguidos pelo sistema colonial. Então vinha gente de todos os locais que estavam sofrendo com a escravidão naquela época. E o que os unia de fato era o fato de todos serem pobres e oprimidos. Em Palmares fizeram uma sociedade sem exclusão, sem miséria, sem preconceito de cor ou etnia. Não havia divisão entre ricos e pobres, exploradores e explorados. Palmaurinos também, eles não ficavam lá só cuidando, cantando e se escondendo. Eles também faziam como os seus dirigentes. Eles saíam para saquear armazém e transporte material que eles levavam de um local para o outro, né? Mas aí não foram só os senhores dirigentes que foram nessa luta, entraram também os holandeses, né? Eles tinham uma língua que era falada, uma linguagem própria, misturando português, línguas africanas e indígenas. E também tinha lei. Não sei se vocês... Havia lei rigorosa, como pena de morte para roubo, adultério, homicídio, deserção ou fuga. Na Bíblia também tem isso, nesse fogo das tribos, né? Houve um saque lá numa cidade, onde foram vencidos. Então, descobriu que uma das pessoas dos chefes tinha ficado com os transportes das vítimas. Então, chamou todo mundo e foi dado um aperto lá com ele, assim, né? De falar o motivo da coisa. E ele foi e disse: olha, eu errei. Por quê? Porque eu peguei, tirei as coisas do corpo e fiquei para mim, escondi no buraco fundo lá na minha tenda. Aí eu fui com ele, falou: não pegar ele e dar o castigo, passou o castigo para ele, foi a morte. Essa é só para comparar uma com a outra, né? Mas ali perseguiu o povo pedaço. As perseguições contra Palmares iniciam em 1602. Naquele tempo aconteceu o primeiro ataque, mas a expedição nada conseguiu. De 1664 a 1654, os holandeses ocuparam Pernambuco. Então, os senhores de Engenho estavam ocupados com a guerra contra os holandeses. Daí porque os escravos aproveitaram essa situação, que eles queriam o fogo, a perseguição e foram lutar contra os holandeses. Mas concluíram o quê? Que era melhor eles dois lá se juntar para atacar Palmares. Porque senão Palmares crescia ainda mais e terminava ganhando lá de todo mundo. Depois da expulsão, o governador de Pernambuco continuou organizando várias excursões contra o povoado de Palmares, mas sempre foi derrotado. As matas fechadas, as montanhas, os despenadeiros ajudavam as taxas de defesa. Em 672, sob o comando de um jovem negro chamado Rumi, os palmaurinos derrotaram o exército de 600 soldados. A essa altura, a guerra contra o Palmares já era uma questão de honra para a coroa portuguesa. Os combates de 1677, nos combates de 77, os portugueses capturaram o chefe daquela época, que era o Gangazuba, né? Era o chefe. E os portugueses, então, propuseram uma negociação, porque eles achavam que não conseguiam vencer os quilombos e queriam negociar. E negociaram. Esse chefe aceitou o acordo, mas apenas ele em um pequeno grupo. A maioria não aceitou o acordo, né? E então passou a liderança para Zumbi. E quando não aceitaram o acordo, o que aconteceu? Eles assassinaram aquele chefe que foi um traidor. Por quê? Porque os portugueses não cumpriram o acordo e eles achavam que a acordo foi do Guga, né? E aceitou aquele acordo. Mas
o importante é que para Zumbi, o mais importante não era viver livre, mas libertar todos os direitos ainda escravos. Por isso assumiu a luta de seu povo até a morte.